20. Ven estava ficando muito cansada da paisagem entre Luthadel e Feliz. Fizera a mesma viagem pelo menos uma dúzia de vezes durante as últimas semanas, observando as mesmas colinas marrons, as árvores desalinhadas e o tapete de vegetação rasteira. Estava começando a se sentir como se pudesse identificar cada solavanco da estrada. Participara de numerosos bailes, mas esse era apenas o começo. Almoços, piqueniques e outras formas de entretenimento social eram igualmente populares. Com frequência, Ven viajava entre as cidades 2 ou 3 vezes por dia. Aparentemente, as nobres jovens não tinham nada melhor para fazer do que ficar sentadas em carruagens durante 6 horas por dia. Ven suspirou. Não muito longe, um grupo de ska trabalhava perto de um canal, empurrando uma grande barca para Luthadel. Sua vida podia ser muito pior. Mesmo assim, sentia-se frustrada. Ainda era meio-dia, mas não havia nenhum evento importante até a noite. Então, não tinha para onde ir, a não ser voltar para Feliz, ficar pensando no quão mais rápido faria a viagem se usasse o caminho de estacas. Sentia falta de saltar nas brumas novamente, mas Kelsier ainda estava relutante em continuar seu treinamento. Permitia que ela saísse por um curto período cada noite para manter suas habilidades, mas não tinha permissão para dar saltos extremos e excitantes, apenas alguns movimentos básicos, geralmente empurrar e puxar pequenos objetos sem sair do chão. Estava começando a ficar cada vez mais frustrada com a fraqueza contínua. Já haviam se passado mais de 3 meses desde seu encontro com o Inquisidor. O pior do inverno se fora sem um único floco de neve. Quanto tempo levaria para se recuperar? Pelo menos posso ir aos bailes, pensou. Apesar de seu aborrecimento com as constantes viagens, Ven começava a gostar de seus deveres. Fingir ser uma nobre era, na verdade, muito menos tenso do que o trabalho regular de um ladrão. É verdade que sua vida correria perigo se seu segredo fosse descoberto, mas, por enquanto, a nobreza parecia disposta a aceitá-la, e a dançar, jantar e conversar com ela. Era uma vida boa. Um pouco sem emoção, mas seu regresso à Lamancia cedo ou tarde consertaria isso. Isso a deixava com duas frustrações. A primeira era sua incapacidade de reunir informação útil. Estava ficando cada vez mais irritada quando evitavam suas perguntas. Estava adquirindo experiência bastante para se dar conta de que havia muita intriga acontecendo, mesmo assim, ainda não permitiam que fizesse parte daquilo. Mesmo assim, ainda que sua posição de forasteira fosse incômoda, Kelsier tinha confiança de que isso mudaria com o tempo. O segundo maior aborrecimento de Ven não era exatamente tão fácil de se lidar. Lord Alan Venture estivera ausente em vários bailes durante as últimas semanas, e ainda não respeitara o feito de passar a noite toda com ela. E ainda não repetira o feito de passar a noite toda com ela, ainda que raramente se sentasse sozinha agora. Estava começando a perceber rapidamente que nenhum dos outros nobres tinha a mesma profundidade de Alan. Nenhum deles tinha sua sagacidade divertida ou seus olhos honestos e curiosos. Os outros não pareciam reais, não como ele. Não parecia que ele a não parecia que ele a estava evitando, mas também não parecia fazer muito esforço para passar algum tempo com ela. Será que o interpretei mal? Ela se perguntou enquanto a carruagem chegava a Feliz. Ellen era muito difícil de compreender algumas vezes. Infelizmente, sua aparente indecisão não mudara o temperamento de sua ex-noiva. Vena estava começando a perceber por que Kelsier a avisara para evitar chamar a atenção de alguém muito importante. Por sorte, não se encontrava com Shan e Lariel com frequência, mas quando isso acontecia, Shan aproveitava qualquer ocasião para ridicularizar, insultar ou menosprezar Ven. Fazia isso de maneira calma e aristocrática, até seu porte lembrava Ven o quão inferior era ela. Talvez esteja começando a ficar muito ligada à minha personagem Valette. Ven pensou. Valette era apenas uma fachada. Supunha-se que fosse todas as coisas que Shem dizia. Mesmo assim, os insultos doíam. Ven sacudiu a cabeça, afastando tanto Shen quanto Ellen de sua mente. As cinzas tinham caído durante toda sua viagem até a cidade, e embora tivesse parado, seu efeito era visível nos pequenos redemoinhos e correntes negras que se envolviam pelas ruas da cidade.
Os trabalhadores Ska andavam de um lado para o outro, recolhendo a fuligem em caixotes e levando-as para fora da cidade. De vez em quando tinham que se apressar para abrir caminho para a carruagem de algum nobre que passava, já que nenhum veículo se incomodava em diminuir a velocidade para os trabalhadores. Pobrezinhos, Ven pensou, passando por um grupo de crianças esfarrapadas que sacudia os choupos para que as cinzas caíssem e pudessem ser varridas. Não ficaria bem que um nobre passasse por ali e caísse um monte inesperado de fuligem acumulada em sua cabeça. As crianças sacudiam as árvores aos pares, fazendo cair furiosas descargas negras em suas cabeças. Cuidadosos capatazes com bastões caminhavam pela rua, de um extremo ao outro, para se assegurar que o trabalho continuasse. Ellen e os outros, ela pensou, eles não devem entender o quão ruim é essa vida para um Ska. Vivem em suas belas fortalezas, dançando, sem realmente entender a extensão da opressão do Senhor Soberano. Podia ver beleza na nobreza, não era como Kelsier, que a odiava por completo. Alguns nobres pareciam bem gentis ao seu modo, e ela estava começando a pensar que algumas das histórias que os Ska contavam sobre a crueldade deles devia ser exagero. E mesmo assim, quando via acontecimentos como o da execução daquele pobre menino, ou as crianças Ska, tinha que se perguntar como a nobreza não via, como não entendia. Ela suspirou, afastando o olhar dos Ska, enquanto a carruagem finalmente chegava à mansão Renault. Imediatamente notou uma grande reunião no pátio interno e agarrou um frasco novo de metais, preocupada que o Senhor Soberano tivesse enviado soldados para prender Lord Renault. Mas ela rapidamente percebeu que a multidão não era formada por soldados, mas por Ska em roupas simples de trabalho. A carruagem cruzou os portões e a confusão de Ven aumentou. Caixas e sacos estavam empilhados entre os Ska, muitos dos quais manchados de fuligem pela recente chuva de cinzas. Os trabalhadores se alvoroçavam com a atividade, carregando uma série de carroças. A carruagem de Ven parou diante da mansão, e ela não esperou que Caesar abrisse a porta. Saltou do veículo por conta própria, segurando o vestido e correndo até Kelsier e Renault, que supervisionavam a operação. Vão mandar material para as cavernas daqui? Finn perguntou, entre dentes, quando alcançou os dois homens. Faça uma reverência, criança, Lord Renault disse. Mantenha as aparências enquanto estivermos sendo vistos. Ven fez como lhe foi ordenado, contendo seu incômodo. É claro que sim, Ven, Kelsier disse. Renault tem que fazer alguma coisa com todas as armas e suprimentos que vem reunindo. As pessoas vão começar a ficar desconfiadas se não virem que ele as envia para algum lugar. Renault assentiu. Supostamente, estamos mandando tudo pelas barcas do canal para minha plantação no oeste, mas as barcas vão parar para descarregar suprimentos, e muitos dos homens nas cavernas da rebelião. As barcas e alguns homens seguirão em frente para manter as aparências. Nossos soldados nem mesmo sabem que Renault faz parte do plano, Kelsier disse, sorrindo. Acham que é um nobre que estou subornando. Além disso, será uma boa oportunidade para inspecionarmos o exército. Depois de uma semana ou mais naquelas cavernas, retornaremos para Luthadel, em uma das barcas de Renault, voltando para o leste. Ven se deteve. Nós? Perguntou repentinamente, imaginando as semanas na barca, observando o mesmo cenário tedioso dia após dia, enquanto viajavam. Isso podia ser pior até do que ir e vir entre Luthadel e Felles. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Parece preocupada. Aparentemente, alguém está gostando de frequentar bailes e festas. Ven corou. Eu só pensei que devia ficar aqui. Quero dizer, depois de todo o tempo que perdi quando fiquei doente, eu... Kelsier levantou a mão, rindo. Você vai ficar. Somos Eden e eu que vamos. Preciso inspecionar as tropas, e Eden vai se encarregar de vigiar o exército para que Ham possa voltar à Luthadel. Também levaremos meu irmão conosco, e o deixaremos no ponto de encontro com os acólitos do ministério, em Venias. Ainda bem que você voltou. Quero que passe algum tempo com ele antes da nossa partida. Ven franziu o senho. Com Marsh? Kelsier assentiu. Ele é um brumoso buscador. Bronze é um dos metais menos úteis, especialmente para um nascido das brumas completo, mas Marsh disse que pode lhe mostrar alguns truques. Essa será provavelmente sua última chance de treinar com ele. Ven olhou a caravana. Onde ele está? Kelsier franziu o senho. Está atrasado.
Coisa de família, suponho. Ele deve chegar logo, criança, Lord Renault disse. Talvez queira descansar um pouco lá dentro? Tenho tido muito descanso ultimamente, ela pensou, controlando o aborrecimento. Em vez de entrar na mansão, ficou andando pelo pátio, observando os produtos e os trabalhadores que guardavam os suprimentos em carroças para transportá-los até as docas do canal local. O terreno era bem cuidado e, mesmo que as cinzas ainda não tivessem sido limpas, a grama cortada permitia que não tivesse que levantar muito o vestido para não arrastá-lo pela sujeira. Além disso, a cinza era surpreendentemente fácil de tirar das roupas. Com a lavagem adequada e um pouco de sabão caro, até mesmo um traje branco podia se livrar das cinzas. Por isso, a nobreza sempre tinha a roupa com aparência de nova. Era uma coisa simples e fácil, que dividia os Ska e a aristocracia. Kaiser está certo, Ven pensou. Estou começando a gostar de ser uma nobre. E estava preocupada com as mudanças que seu novo estilo de vida estava encorajando dentro de si. Antes, seus problemas eram relacionados a coisas como fome e espancamentos. Agora, eram as coisas como viagens longas de carruagem e companheiros que chegavam tarde aos compromissos. O que uma transformação como essa faria em uma pessoa? Suspirou para si mesma, caminhando entre os suprimentos. Algumas das caixas estariam cheias de armas, espadas, bastões de guerra, arcos, mas o grosso do material era de alimentos. Kelsier dizia que formar um exército exigia muito mais grãos do que aço. Passou os dedos por uma pilha de caixas, com cuidado para não remover a cinza que estava em cima. Ela sabia que uma barca seria enviada neste mesmo dia, mas não esperava que Kelsier fosse junto. É claro, ele provavelmente não tomara a decisão de ir até pouco tempo atrás. Mesmo novo e mais responsável, Kelsier continuava sendo um homem impulsivo. Talvez fosse um bom atributo para um líder. Não tinha medo de incorporar novas ideias, não importava quando lhe ocorressem. Talvez eu devesse pedir para ir com ele, Ben pensou, indolente. Estive interpretando o nobre por muito tempo ultimamente. Outro dia, pegara-se sentada com as costas eretas da carruagem, com uma postura impertigada, apesar do fato de estar sozinha. Temia estar perdendo seus instintos. Ser Valete era quase tão natural para ela quanto ser Vin. Mas é claro que não podia partir. Tinha um compromisso com Lady Flavan, sem mencionar o baile Hastings. Seria o evento social do mês. Se Valete estivesse ausente, seriam necessárias semanas para reparar o dano. Além disso, sempre havia Ellen. Ele provavelmente se esqueceria dela se voltasse a desaparecer. Ele já a esqueceu, disse para si mesma. Mas falou com você nas últimas 3 festas. Mantenha a cabeça erguida, Ven. Isso é só outra fraude, um jogo como os que fazia antes. Está construindo sua reputação para conseguir informação, não para flertar e brincar. Assentiu para si mesma, resoluta. Ao seu lado, alguns Ska carregavam uma das carroças. Vendo se deteve, parando ao lado de uma grande pilha de caixas e observando os homens trabalharem. Segundo Doxon, o recrutamento do exército estava melhorando. Estamos ganhando força, Ven pensou. Acho que a notícia está se espalhando. Isso era bom, presumindo que não se espalhasse muito rápido. Ela observou os carregadores por um momento, sentindo algo estranho. Pareciam desconcentrados. Depois de alguns momentos, foi capaz de determinar a fonte da distração deles. Não paravam de olhar para Kelsier, sussurrando enquanto trabalhavam. Ken se aproximou, mantendo-se do outro lado das caixas, e queimou estranho. Não. É ele, com certeza. Um dos homens sussurrava. Via cicatrizes. Ele é alto, outro disse. É claro que é. O que esperava? Ele falou na reunião em que foi recrutado, outro falou. O sobrevivente de Hatzin. Havia assombro em sua voz. Os homens se afastaram para reunir mais caixas. Ven inclinou a cabeça, então começou a se mover entre os trabalhadores para os ouvir. Nem todos estavam falando sobre Kelsier, mas um número surpreendente estava. Também ouviu várias referências ao 11º metal. Então é por isso, Ven pensou, não é a rebelião que está ganhando adeptos. Kelsier está. Os homens falavam dele em um tom de voz baixa, quase reverente. Por alguma razão, aquilo deixou Ven desconfortável. Nunca seria capaz de ouvir coisas similares ditas a seu respeito. Mesmo assim, Kelsier levava na esportiva. Seu ego carismático provavelmente alimentava ainda mais os rumores.
Eu me pergunto se ele será capaz de deixar isso para trás quando tudo estiver terminado. Os outros membros da gangue, obviamente, não tinham interesse na liderança, mas Kaiser parecia gostar dela. Ele realmente deixaria a rebelião Ska tomar conta da situação? Algum homem seria capaz de renunciar a esse tipo de poder? Vin franziu o senho. Kaiser era um bom homem, provavelmente seria um bom governante. Contudo, se tentasse assumir o controle, isso teria cheiro de traição, um desrespeito às promessas que havia feito a Jeden. Ela não queria ver isso de Kaiser. Valete, Kaiser chamou. Vin se sobressaltou, sentindo-se um pouco culpada. Kaiser apontou para uma carruagem que parava no pátio da mansão. Marsh chegara. Ela voltou enquanto a carruagem estacionava e alcançou Kaiser ao mesmo tempo que Marsh. Kaiser sorriu, acenando com a cabeça na direção de Ven. Só estaremos prontos para partir daqui a pouco, disse para Marsh. Se tiver tempo, poderia mostrar à menina algumas coisas? Marsh virou-se para ela. Partilhava da constituição magra e o cabelo louro de Kaiser. Mas não era tão bonito. Talvez fosse a falta do sorriso. Ele apontou para o balcão principal da mansão. Espere por mim lá em cima. Ven abriu a boca para responder, mas algo na expressão de Marsh a fez voltar para fechá-la. Voltar a fechá-la. Ele a fazia se lembrar dos velhos tempos, há vários meses, quando não questionava seus superiores. Ela se virou, deixando os três, e dirigiu-se para a mansão. Era um trajeto curto até o balcão. Quando chegou, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da grade de madeira caída. O balcão, é claro, já tinha sido limpo da cinza. Lá embaixo, Marsh ainda estava conversando com Kaiser e Renault. No horizonte, além deles, além até mesmo da caravana que se espalhava, Ven podia ver as colinas e armas do lado de fora da cidade, iluminadas pela luz vermelha do sol. Apenas alguns meses interpretando a nobre, e já acho que alguma coisa que não é cultivada é inferior. Nunca pensara na paisagem como Erma, durante os anos em que viajara com Ren, e Kaiser disse que toda a terra costumava ser ainda mais fértil do que o jardim de um nobre. Ele pensava em recuperar essas coisas? Os guardadores podiam, talvez, memorizar idiomas e religiões, mas não podiam criar sementes de planta extintas há muito tempo. Não podiam fazer a cinza parar de cair, ou as brumas irem embora. O mundo realmente mudaria tanto se o Império Final se fosse? Além disso, o Senhor Soberano não tinha algum direito sobre tudo aquilo? Ele derrotara as profundezas, ou era o que afirmava, salvar o mundo, o que, de maneira retorcida, fazia com que fosse eu. Que direito tinha de tentar tirar dele? Ela se perguntava essas coisas com frequência, embora não expressasse suas preocupações para os demais. Todos pareciam comprometidos com o plano de Kaiser. Alguns até compartilhavam sua visão, mas Ven era mais hesitante. Aprendera como Ren lhe ensinara, a ser cética com o otimismo. E se havia um plano sobre o qual se podia ficar hesitante, era esse. Contudo, ela estava passando do ponto em que questionava a si mesma. Sabia a razão pela qual permanecia na gangue. Não era o plano, eram as pessoas. Gostava de Kaiser, gostava de Doxon, Brisa e Ham. Gostava até mesmo do estranho fantasma e de seu tio excêntrico. Era uma gangue como nenhuma outra com a qual trabalhara antes. É uma boa razão para deixar que a matem? A voz de Ren perguntou. Ven deteve-se. Ultimamente vinha escutando os sussurros do irmão em sua mente com menos frequência, mas eles ainda estavam ali. Os ensinamentos de Ren, gravados nela durante 16 anos, não podiam ser descartados tão facilmente. Marsh chegou ao balcão alguns momentos depois, encarando-a com aqueles olhos duros. Então falou. Aparentemente, Kaiser espera que eu passe a tarde treinando você em alomancia. Vamos começar. Ven concordou. Marsh a observou, obviamente, esperando mais como resposta. Ven sentou-se em silêncio. Não é o único que pode ser conciso, amigo. Muito bem, Marsh disse, sentando-se ao lado dela, descansando um braço na grade do balcão. A voz dele soava um pouco menos aborrecida quando prosseguiu. Kaiser diz que você passou muito pouco tempo treinando as habilidades mentais internas, correto? Ven assentiu novamente. Suspeito que muitos nascidos das brumas plenos negligenciam esses poderes, Marsh comentou.
E é um erro. Bronze e cobre podem não ser tão espalhafatosos quanto outros metais, mas podem ser muito poderosos nas mãos de alguém devidamente treinado. Os inquisidores trabalham com a manipulação do bronze, e os brumosos do submundo sobrevivem por causa da confiança no cobre. Dos dois poderes, o bronze é de longe muito mais útil, muito mais sutil. Posso ensinar como usá-lo adequadamente. Se praticar o que lhe mostrar, então terá uma vantagem que muitos nascidos das bromas dispensam. Mas os outros nascidos das bromas não sabem queimar cobre? Finn perguntou. De que serve aprender sobre o bronze se todo mundo com quem você luta é imune a esse poder? Vejo que já pensa como um deles, Marsh comentou. Nem todo mundo é nascido das brumas, garota. De fato, pouquíssimos são. E apesar do que seu tipo gosta de pensar, os brumosos normais também podem matar pessoas. Saber que o homem que ataca é um brutamontes em vez de um lança-moedas pode salvar sua vida. Tudo bem, Ven cedeu. O bronze também ajuda a identificar nascido das brumas, Marsh disse. Se você vir alguém usando alomancia quando não há um esfumaçador por perto, então, e não sentir nenhum pulso alomântico, então você saberá que essa pessoa é uma nascida das brumas, ou isso, ou um inquisidor. Em todo caso, deveria fugir. Vena sentiu em silêncio. O ferimento na lateral de seu corpo latejava levemente. Há grandes vantagens em queimar bronze, em vez de simplesmente sair por aí com o cobre aceso. Certo, você se esfumaça usando o cobre, mas, de certa maneira, isso também é cega. O cobre a torna imune de ter suas emoções empurradas ou puxadas. Mas isso é uma coisa boa. Marsh inclinou a cabeça ligeiramente. Hã? E qual seria uma vantagem maior? Estar imune e ignorante à presença de um abrandador? Ou, em vez disso, saber, por causa de seu bronze, exatamente quais emoções ele está tentando suprimir? Vendo se deteve. É possível ver algo tão específico? Marcia assentiu. Com cuidado e prática, você deve reconhecer mudanças muito pequenas nos movimentos alomânticos de seus oponentes. Pode identificar precisamente quais partes da emoção de uma pessoa um abrandador ou um tumultuador pretendem influenciar. Também será capaz de dizer quando alguém está avivando seus metais. Se ficar bem habilidosa, pode até mesmo dizer quando estão ficando sem metais. Ven ficou pensativa. Começou a ver as vantagens, Marsh disse. Bom, agora queime bronze. Venom fez imediatamente e sentiu duas pancadas rítmicas no ar. Os pulsos mudos percorreram seu corpo como batidas de tambores ou ondas no oceano. Eram misturados e confusos. O que está sentindo? Marsh perguntou. Eu acho que há dois metais diferentes sendo queimados. Um vem de Kelsier, lá embaixo. O outro está vindo de você. Bom, Marsh disse, aprovando. Você tem praticado. Não muito, Ven admitiu. Ele arqueou uma sobrancelha. Não muito? Já consegue determinar a origem dos pulsos. Isso exige muita prática. Ven deu de ombros. Parece natural para mim. Marsh ficou em silêncio por um momento. Muito bem, disse depois de um tempo. E os dois pulsos são diferentes? Ven se concentrou, franzindo o senho. Feche os olhos, Marsh disse. Afaste outras distrações. Concentre-se somente nos pulsos alomânticos. Ven obedeceu. Não era como ouvir. Não realmente. Teve que se concentrar para distinguir algo específico nos pulsos. Um parecia que batia contra ela. Outro, uma sensação estranha, como se a puxasse a cada batida. Um está puxando o metal, não é? Ven perguntou, abrindo os olhos. Esse é Kelsier. Você está empurrando. Muito bem, Marsh disse. Ele está queimando o ferro, como ele pedi que fizesse para que você pudesse praticar. Eu, é claro, estou queimando o bronze. Todos eles fazem isso? Ben perguntou. Parecem indiferentes, quero dizer. Marsh assentiu. É possível distinguir um puxão de metal de um empurrão de metal pela assinatura romântica. Na verdade, foi assim que alguns metais foram originalmente divididos em categorias. Não é intuitivo, por exemplo, que o estanho puxe enquanto o peltre empurre. Não pedi que abrisse os olhos. Venus fechou novamente. Concentre-se nos pulsos, Marsh falou. Tente distinguir seus comprimentos. Pode notar a diferença entre eles? Venus franziu o senho. Concentrou-se o mais que pôde, e a sensação que tinha dos metais parecia confusa, indistinta. Depois de alguns minutos, os comprimentos dos diferentes pulsos ainda pareciam o mesmo para ela.
Não consigo sentir nada, disse, abatida. Bom, Marsh disse, terminantemente. Tive que praticar 6 meses para distinguir os comprimentos dos pulsos. Se você tivesse feito isso na primeira tentativa, eu teria me sentido incompetente. Ven abriu os olhos. Por que me pediu para fazer isso então? Porque você precisa praticar. Você já consegue distinguir puxar metais de empurrar metais? Bom, aparentemente tem talento. Talvez tanto talento quanto Kelsier ainda comentando. O que eu deveria ter visto então? Ven perguntou. Com o tempo, você será capaz de sentir 2 comprimentos diferentes de pulso. Metais internos, como bronze e cobre, emitem pulsos mais longos do que os metais externos, como ferro e aço. A prática também lhe permite sentir os 3 padrões dentro dos pulsos, um para metais físicos, um para metais mentais e um para os 2 metais maiores, comprimentos de pulso, grupo metálico e variação empurrão-puxão. Uma vez que saiba essas 3 coisas, será capaz de dizer exatamente quais metais seu oponente está queimando. Um pulso longo que bata contra você e tenha um padrão rápido será peltre, um metal físico de empurrão eterno. Por que os nomes? Ven perguntou. Externo e interno? Os metais vêm em grupo de 4. Pelo menos os 8 inferiores fazem isso. 2 metais externos, 2 metais internos. Um de cada empurra, um de cada puxa. Com ferro, você puxa algo externo para você. Com aço, empurra algo externo a você. Com estanho, puxa algo dentro de si mesma. Com peltre, empurra algo dentro de si mesma. Mas bronze e cobre, Ven comentou. Kelsier os chamou de metais internos. Mas parece que afetam coisas externas. O cobre impede as pessoas de senti-lo quando usa alomancia. Marsh negou com a cabeça. O cobre não muda seus oponentes. Muda algo dentro de você mesma e que tem um efeito em seus oponentes. É por isso que é um metal interno. O latão, no entanto, altera as emoções de outras pessoas diretamente e é um metal externo. Vena sentiu, pensativa. Então se virou, olhando na direção de Kelsier. Você sabe muita coisa sobre metais, mas é apenas um brumoso, certo? Marsh assentiu. Não parecia que pretendisse responder, no entanto. Vamos tentar uma coisa, então, Ven pensou, apagando seu bronze. Começou a queimar cobre levemente para mascarar sua alomancia. Marsh não reagiu. Em vez disso, continuou a olhar para Kelsier e a caravana. Devo estar invisível aos sentidos dele. Ela pensou, queimando cuidadosamente tanto zinco quanto cobre. Projetou-se, tal como Brisa ensinara a fazer, e tocou sutilmente as emoções de Marsh. Suprimiu a desconfiança e as inibições dele, ao mesmo tempo que aumentou seu sentimento de melancolia. Teoricamente, isso o deixaria mais disposto a falar. Deve ter aprendido em algum lugar, Ven disse com cuidado. Ele verá o que fiz, certamente. Vai ficar zangado e... Tive o estalo quando era muito jovem, Marsh disse. Tive muito tempo para praticar. Assim como muita gente, Ven comentou. Eu tive meus motivos. São difíceis de explicar. Sempre são, Ven falou, aumentando levemente sua pressão romântica. Sabe o que Kelsier pensa sobre os nobres? Marsh perguntou, virando-se para ela, os olhos como gelo. Olhos de aço, ela pensou. Como disseram, assentiu em resposta. Bem, sinto mesmo em relação aos obrigadores, ele disse, afastando o olhar. Farei qualquer coisa para feri-los. Eles levaram nossa mãe. Foi quando tive o estalo. E foi quando jurei destruí-los. Então me juntei à rebelião e comecei a aprender tudo o que podia sobre a alomancia. Os inquisidores a usam, então eu tinha que entendê-la, entender tudo o que pudesse, ser o melhor que pudesse e... Você está me abrandando? Ben sobressaltou-se, apagando rapidamente seus metais. Marsh voltou-se novamente para ela, com uma expressão fria. Fuja, Ven pensou, e ela quase o fez. Era bom ver que os antigos instintos ainda estavam ali, mesmo que um pouco enterrados. Sim, disse humildemente. Você é boa, Marsh comentou. Não teria percebido se não tivesse começado a devagar. Pare com isso. Já parei. Bom, Marsh disse. É a segunda vez que altera minhas emoções. Nunca mais faça isso. Vena sentiu. Segunda vez? A primeira foi na minha loja, há 8 meses. É verdade. Por que não me lembrei dele? Sinto muito. Marsh balançou a cabeça e finalmente se virou. Você é uma nascida das brumas. É o que faz. Ele faz a mesma coisa. Estava olhando para Kelsier.
Ficaram em silêncio por alguns segundos. Marsh? Ven perguntou. Como sabia que eu era uma nascida das brumas? Eu só sabia abrandar naquela época. Marsh meneou a cabeça. Você conhecia os outros metais instintivamente. Estava queimando peltre e estanho naquele dia. Só um pouquinho. Quase não dava para notar. Provavelmente conseguia os metais da água e dos talheres. Alguma vez se perguntou como sobreviveu quando tantos outros morreram? Ven se deteve. Sobrevivi a um monte de espancamentos. Há vários dias sem comida, há noites passando nos becos durante a chuva ou no meio das cinzas. Marsh balançou a cabeça. Poucas pessoas, incluindo o nascido das brumas, são tão sintonizadas como a alomancia, a ponto de serem capazes de queimar metais instintivamente. Foi o que me interessou em você. Foi por isso que fiquei de olho em você e disse para Doxon onde encontrá-la. E está empurrando minhas emoções de novo? Ven negou com a cabeça. Eu juro. Marsh franziu o senho, observando-a com um de seus olhares duros como pedra. Tão austero, Ven disse em voz baixa, como seu irmão. Eram próximos? Eu o odiava, Ven sussurrou. Marsh deteve-se. Então se virou. Entendo. Odeia Kelsier? Marsh negou com a cabeça. Não, não o odeio. Ele é frívolo e cheio de si, mas é meu irmão. E isso é o bastante? Ven perguntou. Marsh assentiu. Tenho dificuldade em entender isso, Ven disse, honestamente, olhando os ska, as caixas e os sacos. Seu irmão não a tratava muito bem, presumo. Ven assentiu. E quanto a seus pais? Marsh perguntou. Um era nobre, e sua mãe? Louca, Ven falou. Ouvia vozes. Ficou tão mal que meu irmão tinha medo de nos deixar com ela. Mas, é claro, não tinha opção. Marsh permaneceu em silêncio, sem comentar. Com isso, se voltou contra mim? Ven pensou. Ele não é um abrandador. Mesmo assim, está conseguindo mais de mim do que consegui dele. Mesmo assim, era bom falar sobre isso. Finalmente, Ven ergueu a mão, mexendo no brinco sem perceber. Não me lembro disso, ela confessou, mas Ren disse que chegou um dia e encontrou minha mãe coberta de sangue. Ela matara minha irmãzinha, de um jeito horrível. Em mim, no entanto, não tocou, exceto para me dar o brinco. Ren disse... Ele disse que ela estava me segurando no colo, balbuciando e me proclamando rainha, com o cadáver da minha irmã aos nossos pés. Ele me tirou da minha mãe, e ela fugiu. Ele salvou a minha vida, provavelmente. Em parte, por isso fiquei com ele, suponho. Até quando as coisas iam mal. Balançou a cabeça, olhando para Marsh. Mesmo assim, você não sabe a sorte de ter Kelsier como irmão. Imagino que sim, Marsh concordou. Eu só gostaria que ele não tratasse as pessoas como joguetes. Sou conhecido por matar obrigadores, mas assassinar homens só porque são nobres? Marsh negou com a cabeça. Não é só isso, no entanto. Ele gosta que as pessoas o adorem. Tinha razão nisso, mas Ven também detectou outra coisa em sua voz. Ciúmes? Você é o irmão mais velho, Marsh. Era o responsável. Você se juntou à rebelião em vez de trabalhar com os ladrões. Deve machucar saber que Kelsier era aquele de quem todos gostavam. Mesmo assim, Marsh disse, ele está melhorando. As minas o mudaram. A morte dela o mudou. O que será isso? Ven pensou, levantando levemente a cabeça. Havia definitivamente outra coisa ali. Dor. Uma dor profunda, mais do que um homem devia sentir por uma cunhada. Então é isso. Não era só todo mundo que gostava mais de Kelsier. Era uma pessoa em particular, alguém que você amava. De qualquer forma, Marsh disse, a voz ficando mais firme, a arrogância do passado está no passado. Este plano dele é insano, e tenho certeza de que, em parte, está fazendo isso para enriquecer, mas... Bem, ele não tinha por que ajudar a rebelião. Está tentando fazer algo bom, embora provavelmente vá acabar morto. Por que se juntar a isso se tem tanta certeza do fracasso? Porque ele vai me colocar no ministério, Marsh falou. A informação que eu reunir lá vai ajudar a rebelião séculos depois que Kelsier e eu estivermos mortos. Vena assentiu, olhando para o pátio. Falou, hesitante. Marsh, não acho que a arrogância esteja totalmente no passado. A maneira como ele está se colocando entre os Ska, o jeito que começam a olhar para ele. Eu sei, Marsh falou. Começou com esse plano dele sobre o 11º metal. Não creio que tenhamos que nos preocupar. É só Kelsier jogando como de costume.
Isso faz com que eu me pergunte por que ele vai nessa viagem, Finn questionou. Estará longe da ação por mais de um mês. Marsh balançou a cabeça. Ele terá todo um exército cheio de homens diante do qual atuar. Além disso, precisa sair da cidade. Sua reputação está crescendo descontroladamente e a nobreza está começando a ficar muito interessada no sobrevivente. Se começarem a correr rumores de que um homem com cicatrizes nos braços está hospedado com Lord Renault, Vena sentiu, entendendo. Agora, agora mesmo, Marsh prosseguiu. Ele está se fazendo passar por um parente distante de Renault. O homem tem que partir antes que alguém o relacione com o sobrevivente. Quando Kel voltar, terá que chamar pouca atenção, esgueirar-se para dentro da mansão, em vez de subir os degraus e manter o capuz levantado quando estiver em Luthadel. Marsh calou-se, então se levantou. De qualquer modo, já lhe ensinei o básico. Agora só precisa praticar. Sempre que estiver com brumosos, peça para que queimem seus metais para você se concentrar nos pulsos alumânticos. Se nos encontrarem novamente, eu lhe mostrarei mais. Mas não há nada mais que possamos fazer até que você tenha praticado. Vena assentiu, e Marsh saiu pela porta sem se despedir. Alguns momentos depois, ela ouviu se aproximar de Kelsier e Renault novamente. Eles realmente não se odeiam, Vena pensou, apoiando os braços na grade do balcão. Como será isso? Depois de pensar um pouco, decidiu que o conceito de amor fraterno era um pouco como o comprimento dos pulsos alumânticos que supostamente deveria procurar. Algo desconhecido demais para entender no momento. O herói das eras não será um homem, mas uma força. Nenhuma nação o reclamará, nenhuma mulher o possuirá, e nenhum rei poderá matá-lo. Ele não pertencerá a ninguém, sequer a si mesmo.